Perante a natureza, toda essa pureza saiu do mais belo pincel. Razão desse mundo, sou filho, sou fruto, pintado num grande painel. Sendo o espaço todo estrelado, cores diversas assim, vejo sistemas, planetas inteiros girando pertinho de mim. Não posso ser filho único dentro da imensidão. Devo ser um pinguinho de tinta, faço parte da arte do amor. A grandeza infinita, traçada nas linhas sem fim, a vida me dá certeza de que Deus cria dentro de mim. A grandeza infinita, traçada nas linhas sem fim, a vida me dá certeza de que Deus cria dentro de mim. Não posso ser filho único dentro da imensidão. Devo ser um pinguinho de tinta, faço parte da arte do amor. A grandeza infinita, traçada nas linhas sem fim, a vida me dá certeza de que Deus cria dentro de mim. A grandeza infinita, traçada nas linhas sem fim, a vida me dá certeza de que Deus cria dentro de mim, de que Deus cria dentro de mim, de que Deus cria dentro de mim. Queridos irmãos, queridas irmãs, das instituições espíritas ao 7º seu CERJ, muita paz. Meu nome é André Matos, sou do Grupo Espírita Amor e Caridade, aqui da pequena cidade de Comendador Levi Gaspariano, no estado do Rio de Janeiro, instituição adesa ao 22º seu CERJ, que abarca as cidades de Comendador Levi, Gaspariano, Três Rios e Paraíba do Sul. Narra Humberto de Campos no livro Boa Nova, através da pena mediúnica do nosso querido Chico Xavier, livro esse publicado pela primeira vez em 1941, no capítulo intitulado A Ilusão do Discípulo. Narra então Humberto de Campos os últimos momentos de Judas com os outros apóstolos, especialmente em diálogo deste com Tiago. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante íntima inquietação.
enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu, Tiago, figurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Considera Judas, em diálogo com Tiago, que o mestre seria demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico implantado pelos romanos que recaía à época sobre Israel. Para Judas, Jesus, com a mensagem da Boa Nova, não conseguiria abolir a escravidão que oprimia o povo eleito de Deus. Tiago indaga o amigo com uma pergunta: poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Não, esse não seria o Messias das previsões dos antigos profetas do Velho Testamento. Não era um guerreiro aquele que ensinou a amar o próximo como a si mesmo, amando a Deus e aos seus discípulos, que indicou a necessidade de perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que entre tantas parábolas tratou da misericórdia divina na parábola do filho pródigo. Definitivamente, aquele que afirmava ser o Pai, que afirmava ser com o Pai uma unicidade, e que na terra entre os homens fazia a vontade de Deus, não era um guerreiro, nem um homem para as revoluções políticas humanas tão comuns na nossa história. Mas ainda assim, segundo Humberto de Campos, teria Judas afirmado: contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e ativo. Tiago continuou na sua assertiva com Judas, recordando as lições do Mestre. A verdadeira revolução proposta pelo Cristo era a edificação do reino de Deus nos corações e nas almas, e o que o seu reino não era deste mundo. Não discordando dos ensinos de Jesus, Judas considerava que é certo que dos lábios divinos do Mestre sempre brotaram a verdade e o amor, por toda parte. Mas somente os leprosos, cegos, pobres e ignorantes abeiravam-se de sua fonte. Era preciso impor a autoridade de Jesus aos homens que se apegavam ao poder político e religioso do seu tempo, como ainda fazem hoje muitos que se afirmam representantes dele e de Deus aqui na terra. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Terminado o diálogo com Tiago, conta Humberto de Campos que Judas Iscariotes passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do Cristo? Israel não esperava um Messias que tivesse nas mãos todos os poderes? Valendo-se da doutrina do Mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simplicidade, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. E completa o autor espiritual do livro Boa Nova, que Judas meditava na execução de seus sombrios desígnios. E que sombrios desígnios seriam estes? Declara então Humberto de Campos. A madrugada o encontrou decidido, na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o Mestre aos homens do poder em troca de sua nomeação oficial para dirigir as atividades dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria suas ambições aparentemente justas com o fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava,
libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. O restante da história, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós já conhecemos. Judas entra para a consciência coletiva da nossa sociedade cristã ocidental como o discípulo traidor, lembrado durante as festas do sábado de Aleluia com a malhação de Judas, simbolizando assim a sua morte. A tradição consiste em surrar um boneco do tamanho de um homem, forrado de serragem, trapos ou jornal, pelas ruas de um bairro e atear fogo a este boneco, normalmente ao meio-dia. Creio que todos nós já tenhamos visto essa celebração ainda presente na nossa cultura. No final de 2018, foi lançado o filme Maria de Magdala. É a narrativa da vida de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história bíblica, Maria Madalena. O filme é baseado em seu evangelho, considerado apócrifo pela Igreja Católica. E nele, nós vamos encontrar uma mulher que busca uma nova maneira de viver, contrariando as pressões da sociedade de seu tempo, da sua família, e por isso mesmo ela era considerada endemoniada. Além de ter enfrentado, conforme podemos observar neste filme, o machismo de alguns apóstolos, principalmente de Pedro. Mas aquela jovem pescadora junta-se a Jesus de Nazaré em sua missão de propagar a boa nova. Maria Madalena, meus irmãos e irmãs, é uma personagem tão importante quanto misteriosa, descrita de diferentes maneiras ao longo dos séculos. É a apóstola dos apóstolos, é a prostituta apedrejada, atormentada por 7 demônios, a esposa de Jesus ou a irmã de Marta e Lázaro, dependendo da fonte. Mas os únicos consensos são a sua proximidade com o Filho de Deus, proximidade conquistada porque ela realmente entendeu a mensagem da Boa Nova, e o privilegiado testemunho da ressurreição e a ligação com a aldeia de nome Magdala. Quem ainda não assistiu esse filme, meus irmãos, procurem assistir. Mas vejam este filme sem o olhar que foi educado a enxergar esta e outras personagens com a visão tanto quanto distorcida pela interpretação da Boa Nova realizada pelos homens de todas as épocas. Visão essa que ainda, infelizmente, está presente, entendo eu, mesmo nas falas de companheiros encarnados e desencarnados do movimento espírita. No filme é muito interessante o diálogo final entre Pedro e Maria, onde percebemos 2 maneiras diferentes de propor a continuidade do cristianismo. E Maria, em seu discurso, parece-me antecipar a proposta espírita no trato com o próximo e com a interpretação do Evangelho de Jesus. O filme é belíssimo e apresenta 4 personagens principais: Jesus, Maria, Pedro e Judas. Quando eu o assisti pela primeira vez, fiquei me perguntando: por que Judas? Ele é, segundo a narrativa, o primeiro apóstolo a se aproximar mais intimamente de Maria. Eu li algumas críticas à forma como ele foi apresentado no filme. Um homem que perdera a mulher e a filha no inverno com escassa colheita e alimentação, e o pouco que tinha foi levado pelos soldados romanos. E justamente por causa disso, eles vieram então a falecer. Esse seria o motivo para que Judas desejasse uma revolução libertando o povo judeu do domínio de Roma.
E diante dos milagres realizados pelo Cristo, ele imaginava que bastava apenas uma ordem do Mestre para que exército de anjos descessem do céu. Mas a sua expectativa maior era de que os mortos poderiam, após a revolução e a implantação do reino de Deus na terra, ressuscitar, como Lázaro havia ressuscitado. Então ele reencontraria suas amadas esposa e filha. Após a estada do Mestre no templo e o embate com os vendilhões e todos aqueles que exploravam o povo com a venda de animais para o sacrifício, mostra o filme que Judas fica decepcionado. Ele não entende porque Jesus não aproveitou aquele momento para iniciar a revolução. Naquela confusão, os apóstolos fogem escondidos. Há no filme uma cena belíssima, belíssima, onde Judas questiona Jesus por quê? Por que de não haver iniciado a revolução? E o Mestre lhe direciona o olhar do pai para o filho que não entendeu a lição. Há na imagem, nas expressões do ator que interpreta o Cristo, um misto de tristeza e compreensão do momento evolutivo de Judas. A sequência do filme vai de encontro ao que é descrito no Novo Testamento. De relance e à distância, Maria vê Judas enforcado, mas não numa árvore, e sim no beiral de uma porta. O suicídio foi o caminho escolhido, mas não de um traidor. Apenas de alguém que não compreendeu a mensagem do Mestre, criando para si falsas expectativas. O filme nos apresenta um Judas mais humano, merecedor da misericórdia divina, mas que não se fez merecedor da misericórdia dos homens que se dizem cristãos. Vamos então reencontrar Maria, Jesus e Judas em uma belíssima mensagem intitulada Amor e Perdão, que encontramos no livro Coração e Vida de Maria Dolores, publicado em 1978, também pela psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier. Escreve então Maria Dolores: E Madalena fora ao túmulo querido entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela erguia: Por quê, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada no ermo desse repouso derradeiro. Nisso ela viu alguém. Seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor, ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se. Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário? Que vem de Deus nos dons da paz completa.
Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci. Mas desci muito em reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito ama ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Foi a sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me reconhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor, a Deus que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. No livro Crônicas de Além-Túmulo, também pelo espírito de Humberto de Campos, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, este autor narra o encontro que teve com Judas. E essa mensagem, meus irmãos, ela é de 1935 e foi publicada em 1937, ou seja, anterior ao texto inicial que aqui nós trouxemos e que foi publicado, como nós falamos, em 1945. Narra então, nas paragens espirituais de Jerusalém, esse encontro de Humberto de Campos com Judas. E em determinado momento, irmão X indaga: e chegou a salvar-se pelo arrependimento, Judas? E ele responde: não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Abrindo um parênteses aqui, dizem alguns companheiros espirituais que que Judas teve uma experiência durante o período da Inquisição e que veio a falecer, a desencarnar através da fogueira inquisitorial. Mas ele continua dizendo: vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros requisitos do meu crime, na Europa do século V. Desde esse dia, em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. E ainda Humberto de Campos, ou como depois ele passa a assinar, irmão X. Está hoje meditando nos dias que se foram? Pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram, pois ele estava ali em Jerusalém.
E agora emanado com ele, com Jesus, que se acha no seu reino luminoso, no reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas o sinal dos seus divinos passos. Vejo ainda na cruz entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, e me veio uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso trance. Em todas as homenagens a ele prestada, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Vejam, meus irmãos, como nós construímos a imagem do outro. Judas realmente ficou, e até hoje, diante da falta de misericórdia humana, ele é visto como traidor. Mas os outros discípulos que abandonaram Jesus ao sofrimento na cruz? Ao lado de sua mãe, das mulheres, apenas João, o evangelista, o discípulo amado. Mas não construímos a história cristã, não considerou como relevante o fato do abandono dos outros apóstolos. Mas para Judas, nós guardamos a imagem do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Continua Judas. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esse sítio cheio de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com os seus prantos, infinita é sua misericórdia e não será para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Permita-me repetir esse final do diálogo entre Judas e o irmão X. Quanto ao divino mestre, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo. Porque se ele recebeu 30 moedas, vendendo aos seus algozes, ele admite isso, há muitos séculos, ele, Jesus, está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços e em todos os padrões do ouro amoedado. É verdade, concluiu Humberto de Campos. E os novos negociadores do Cristo não se enfocam depois de vendê-lo. Quantos, meus irmãos, vendem uma doutrina de boa nova em nome de Jesus? Vendem seus milagres em troca de dinheiro, em troca de poder, agindo de uma forma muito mais maquiavélica, muito mais triste, muito mais odiosa do que assim se apresentou o gesto de Judas. Podemos definir misericórdia como sentimento de pesar e de caridade, despertado pela infelicidade de outrem. Piedade, compaixão e perdão concedido unicamente por bondade. E este foi o gesto de Jesus para com Judas. Misericórdia. Ele vai ao encontro daquele espírito que havia falhado. Mas Jesus compreendia-o. Percebia-o ainda no seu processo de evolução. Sabia que não só ele, mas todos os outros discípulos e todos nós no decorrer da nossa existência, em muitas escolhas e ações da nossa vida, nós estaríamos também traindo Jesus. Porque hoje podemos afirmar, irmãos e irmãs, que nós já conhecemos a Boa Nova. E principalmente nós espíritas,
que conhecemos a boa nova de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós afirmamos que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Diante dessa afirmativa, diante dessa realidade, nós realmente já observamos a responsabilidade que temos? O quanto nos será cobrado, não diretamente por Deus, mas por suas leis, leis que estão presentes em nossas consciências, o quanto nos será pedido porque muito já nos foi dado. Porque não é de hoje que nós estamos vivendo sob a misericórdia de Jesus. Que da mesma forma compreendeu Judas e foi ampará-lo, foi diminuir suas dores, mas que não eliminou a necessidade das encarnações seguintes, Judas, em vida ainda, viver experiências que pudessem sanar em sua consciência os equívocos que ele construiu perante a lei de Deus. Maria de Magdala foi a discípula que mais compreendeu a mensagem do Mestre. Vamos vê-la após o desencarne do Cristo, doando sua vida àqueles que sofriam da hanseníase. E veio desencarnar com essa doença. Foi cuidar dos filhos dos outros. Foi cuidar dos filhos de Deus, seus irmãos. E agiu assim com misericórdia, sem julgar. Mas e nós? E nós que nos definimos como cristãos e que até hoje estamos a malhar Judas pelo ato sim equivocado, mas porque ele teve uma compreensão também equivocada da mensagem do Mestre. Para ele, a revolução necessária era do mundo físico, porque segundo a visão, a ótica do filme, a sua saudade, o seu amor pela filha e pela esposa, e a revolta que se construiu em seu coração contra o jugo romano, por aqueles que foram responsáveis pela morte dos seus entes amados, levou a ele a essa incompreensão, a olhar os milagres de Jesus apenas como exemplo do seu poder e não como ensino e como expressão do seu amor. E quantos, meus irmãos, e quantos de nós faltamos com a misericórdia? Como disse, Jesus vem nos amando no decorrer de séculos e séculos. Mesmo agora, nesse momento em que enfrentamos algumas dores mais intensas, que enfrentamos esse momento educacional da pandemia, conscientes dessa nova reestruturação ambiental do nosso planeta Terra, que vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, conscientes dessa realidade, quantos de nós ainda não agimos com a falta de misericórdia para com o próximo e também para conosco mesmo? Quando nós lemos essas mensagens, como estudamos todas essas 3 mensagens que utilizamos para a narrativa de reflexão deste nosso encontro, vamos perceber que também Humberto de Campos, no livro Boa Nova, traça um caminho de Judas que reflete ainda esse conceito um tanto quanto preconceituoso, porque há um julgamento pré ao gesto de Judas. Mas é interessante que no texto anterior, psicografado em 32 e 35, narra Humberto de Campos de estar presente com Judas, permitindo ao Judas expressar-se, dizer: sim, eu errei. Sim, eu cometi um equívoco. E me reequilibrei perante a lei divina durante algumas encarnações, até o momento em que desencarnei, perante a fogueira da Inquisição, também vivendo a dor do sacrifício, conforme Jesus o fez
por todos nós. E entende e expressa Humberto de Campos a visão daquele companheiro, de que outros tantos são até hoje merecedores da misericórdia de Jesus, apesar de cometerem os equívocos perante a lei de Deus, perante os ensinamentos da Boa Nova. Fica para todos nós, meus irmãos, na figura deste apóstolo, a identificação de que nós ainda, enquanto espíritos em processos de evolução, estamos sujeitos aos nossos equívocos, mas que é necessário buscar a compreensão que hoje o roteiro para nossas vidas, que é a doutrina espírita, nos permite a compreensão da vida, a compreensão da nossa condição, a compreensão das leis de Deus, que são expressões de justiça e de amor e de misericórdia em nossas vidas. Mudarmos o nosso olhar para com o próximo, para com as nossas dificuldades. Percebermos irmãos em processo de crescimento, irmãos que receberam a misericórdia de Deus nessa existência, de estarmos vinculados ao movimento espírita, de estarmos vinculados ao Consolador. Que essas reflexões nos permitam continuar o desejo de sermos amanhã melhor do que fomos hoje. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade. Que haja paz, muita paz em nossos corações.